Fala, nação, vamos chegar com todas as informações do Flamengo nesta quarta-feira, né? Tem informações atualizadas sobre Pedro, já temos aí uma data que o jogador deve retornar aos gramados. Tem também informações importantes sobre o mercado da bola, reviravolta no nosso Mengão. Essas e outras informações iremos acompanhar aqui em nosso canal. Portanto, já chega, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. Chega de enrolação, vamos acompanhar tudo do Flamengo agora. A gente segue no Rio de Janeiro, mas em outro ponto, Pedro Henrique Torre, de um cenário que a gente normalmente não está acostumado, mas o Flamengo está começando a liberar. Sala de imprensa, tudo certo, Pedro? Dentro do CT. Tudo bem, Mari? Bom dia, um beijo para você, abraço pro Marra aí, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Sala de imprensa do Ninho do Urubu, tudo muito agitado, porque hoje teve treino aberto ali uns 15 minutinhos para a imprensa mais cedo, a gente pôde observar um pouco da atividade. O Pedro foi para campo mais uma vez, junto com os companheiros, início ali da atividade física que a gente pôde observar, um aquecimento. Na verdade, ele segue entregue à preparação física, planejamento ali, como eu disse, para abril, quem sabe maio, ele retornar para os jogos oficiais, mas Alexandre em campo, também De La Cruz em campo, Ayrton Lucas em campo, Juninho em campo. Então são boas notícias para o Felipe Luiz, para esse clássico de sábado contra o Vasco no estádio Newton Santos. O time Cruz Maltino optou por jogar no estádio que está arrendado neste momento ao Botafogo. Então esse clássico dos milhões vai ser disputado exatamente no Newton Santos. Além disso, Michael e também o Everton Cebolinha ficam fora, nem foram a campo, se recuperando de lesões. Hoje quem fala por aqui é Varela, o lateral uruguaio. A gente traz mais informações no decorrer da programação dos canais ESPN. Valeu, Mari! Valeu, Pedro. Então, qualquer coisa é só chamar o Pedro acompanhando, que é muito legal. A gente sempre vai falar aqui, é tão raro, mas faz diferença. Por exemplo, a gente conseguir acompanhar não o Pedro Henrique Torre correndo em campo, que também seria uma surpresa. Melhor. Mas o Pedro, camisa 9, já fazendo atividades com os colegas, conseguindo acelerar esse processo. A boa notícia é que o Flamengo não precisa ter pressa. Acelera o Pedro que o negócio tá difícil. Não é essa a realidade, né? A ótima notícia é a recuperação muito boa, né? Não foi a primeira lesão complicada da carreira do Pedro, mas o Flamengo tem tranquilidade. Sem o Pedro, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Sem o Pedro, o Flamengo tem jogado bem. Daqui a pouco tempo, falavam até maio, né? A gente está no fim de fevereiro, ele já está indo para o campo. A expectativa agora poderia ser março, a expectativa agora é abril. Mas do jeito que está indo, é muito legal, né? Daqui a pouco vai ter um dos grandes nomes do futebol brasileiro nas últimas quantas temporadas, hein? Nossa. 4, 5? A gente levantou ontem, Mas Marra, na época os números. do Fluminense, inclusive. Né? Mas era assim, 30 gols numa temporada, depois 26 na outra, depois 40, sabe? Uma coisa... Na última temporada, ele era o artilheiro do ano sem jogar nos últimos 4 meses. Impressionante. O Alberto passa no finalzinho, né? E só aumentando o repertório, né? No início, quando ele apareceu no Fluminense, ele fazia gol na pequena área, na área. Agora não, você vê o Pedro jogando, se movimentando bem, fazendo gol de fora da área. Um jogador que cresceu muito, fez muita falta, mas não fez muita falta, claro que fez, mas não atrapalhou o desempenho em pontuação do Flamengo, né? A tendência é um Flamengo muito forte da temporada e sabe quem deve estar de olho nisso também, né? Quem? Dorival? Dorival. Porque foi exatamente com a seleção, né, que ele se lesiona e falava sobre a necessidade de um camisa 9, ele é convocado, se machuca, mas a boa notícia é que ele já tá correndo, né, em contato com seus companheiros e também com o treinador. O que pegou muito ontem também, Marra, foi toda aquela decisão do jogo entre Vasco e Flamengo, o Vasco levar o jogo pro Newton Santos. Hoje o Maracanã não é um campo neutro para um clássico, o Flamengo já domina, assim, você tem que tirar o Flamengo do Maracanã para ele se sentir desconfortável? Pois é, minha expectativa é que se o jogo fosse também no Maracanã, que a torcida do Vasco iria em muito peso. Eu não tenho nenhuma dúvida que a torcida do Vasco iria aparecer no estádio, nenhuma. Então, assim, tem alguma coisa da torcida do Flamengo se sentir mais à vontade, de pressionar mais, e tem a coisa também de incomodar um pouco. O Vasco tem que usar das suas armas. Até agora nenhuma ilícita, nenhum problema. Mas eu esperava ver um jogo no Maracanã. E isso, de alguma forma,
te incomoda da postura do Vasco? O Vasco deveria jogar no Maracanã, um jogo desse tem que ser no Maracanã. Porque, por exemplo, o Felipe Coutinho foi um dos que postou que não gosta do gramado sintético. Subsintético. E aí é uma escolha do Vasco jogar no gramado sintético pra tirar o Flamengo, pra encarar o Flamengo, né? Eu não vou falar pra você que não me incomoda. Agora, o Vasco não tá nem aí pra minha opinião em relação a isso, né? O Vasco tá pensando em ganhar o campeonato, eliminar o Flamengo e passar por essa fase e tal. E tá usando as armas que acha que tem que usar. Como palco, Mariana, esse foi um palco de final de Copa do Mundo 2 vezes. Então eu esperava ver jogos grandes de 2 times da mesma cidade jogando no palco de 2 finais de Copa do Mundo. Mas hoje a distância é muito grande, né, Marlon? Parece que sim. Parece que esse diálogo não está na pauta. É. Parece que isso é um assunto que já nem entra mais na cabeça dos dirigentes, que já nem conversa mais sobre isso. E você tem que ficar tirando... Porque, assim, a questão é essa. O Flamengo, a gente estava falando sobre a situação do Pedro. O trabalho do Felipe Luiz é tão bom que a gente não questiona se o Pedro voltar vai desarrumar alguma coisa. Você tem que tirar... Tá tudo funcionando tanto no Flamengo que o principal artilheiro tá fora, joga bola. Tem que tirar o Flamengo do estádio porque ele tá confortável, porque ele tá muito confortável. O ano é muito promissor pro rubro-negro. O torcedor do Flamengo não tem mais tanta preocupação em relação ao Pedro, porque ele tá voltando, falta pouco agora, menos do que antes, com certeza, hein? Eu acho que a preocupação vai continuar porque a gente não sabe como ele vai voltar, né, após essa lesão. A gente sabe que é um jogador, a gente tá falando de um jogador que é extremamente dedicado no processo de recuperação, tanto é que ele está voltando antes do prazo estipulado inicialmente, que era de cerca de 9 meses, mas se a gente for parar e analisar, ele operou em setembro e ele pode voltar em abril a treinar com os demais jogadores. Então são cerca aí de 7 meses. E, claro, isso graças ao trabalho dele, graças ao trabalho das pessoas que fizeram parte do departamento médico antigo do Flamengo e graças ao trabalho do atual departamento médico do Flamengo. Mas fica sempre aquela incógnita, né, de como o jogador vai voltar. A gente precisa avaliar esse retorno dele. Óbvio, se tratando de um jogador como Pedro, ele em alto nível, para mim é titular absoluto no time do Flamengo. E estamos falando também de um jogador que seria titular na seleção brasileira, que ele se machucou com o técnico Dorival Júnior quando ele estava à disposição da seleção brasileira. Então acho que ele, estando bem, 100% fisicamente, titular absoluto. Como que vai fazer? O Felipe Luiz ele vai arrumar um esquema para poder colocar o Pedro. Eu, particularmente, colocaria o Pedro centralizado, Bruno Henrique aberto na ponta esquerda e Luiz Araújo na ponta direita. Esse seria o meu ataque com o Pedro 100%. Mas isso ainda vai demorar um pouquinho, né? A gente está falando de abril. Então o Pedro deve retornar aí nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Vene tem mais atualizações sobre o departamento médico do Flamengo, mas antes eu quero saber do Lucas Pedrosa como ele colocaria esse Flamengo com o Pedro retornando. Concordo com Nesses 131 milhões, se você ganhar, não sei o quê, ele voltando, performando, tudo ok. Sabe aquela que a gente estava fazendo esse exercício aqui? Justo, acho que seria isso mesmo. O Pedro como centroavante, o Bruno Henrique deslocado para a ponta esquerda e o Luiz Araújo na ponta direita, porque eu gosto muito do Luiz Araújo, mas não seria um problema eu jogar com o Plata ali também, que joga muito bem naquela posição, na ponta direita, é canhoto, puxa para dentro, bate também de fora da área, mas o Pedro é titular, gente. Não tem nenhum jogador que seja centroavante no Brasil que consiga jogar o que o Pedro joga. Hoje você tem o Memphis, o Yuri Alberto em uma ótima fase, o Igor Jesus teve uma ótima fase, mas o Pedro em condições normais, ele é o melhor 9 do Brasil. Eu acho que além de ter o Pedro à disposição, que a gente está falando de um craque, um centroavante que hoje não tem aí no futebol da América do Sul, eu acho que o retorno do Pedro dá a possibilidade do Felipe Luiz também mudar o esquema de jogo. Porque não necessariamente você pode jogar com 3 atacantes, você pode jogar com 2 atacantes, o Pedro e mais um, seja o Bruno Henrique, seja o Luiz Araújo, e aí você aumenta a quantidade de jogadores no meio de campo. Então essa possibilidade do Felipe Luiz melhorar e também mudar o esquema também é uma contratação, digamos assim, porque atualmente, se a gente for parar e analisar, ele só tem o Juninho, e nem tem o Juninho, né, porque ele está lesionado. Então ele bota o Bruno Henrique ali improvisado. Então com o Pedro dá essa possibilidade dele mudar o esquema durante os jogos. Não precisa pensando num time titular. E o mais interessante do Felipe Luiz, ou Pedrosa, é exatamente isso. A gente não consegue cravar um esquema tático, eu tô falando em números. Ele joga em tal esquema. Ele realmente é um cara que ele é flexível, ele joga muito em relação ao cenário que ele está encontrando e muda esse cenário de forma muito rápida e muito inteligente, porque ele faz uma leitura tática muito forte, não só do time dele, como do time adversário também, mas a gente consegue identificar um DNA ali, uma característica do time do Felipe Luiz. Isso é muito interessante para um treinador que ainda é muito jovem, né, ô Pedrosa?
Eu acho que tudo isso tem a ver com a bagagem que ele acumulou como atleta. O perde e pressiona do Flamengo tem sido muito bem feito. Muitas vezes ele coloca até 4 jogadores para fazer essa marcação alta. Quando o Flamengo tem a bola, ele consegue também recomeçar o jogo. Quando eu digo isso, o Botafogo do Arthur Jorge fazia isso muito bem quando ele jogava a bola lá no John e aí os zagueiros abriam, o time ficava um pouco mais espaçado e trazia o adversário para o seu campo, para justamente você ter campo de transição para atacar. O Flamengo do Felipe Luiz tem feito isso também. Então é uma equipe muito bem treinada pelo Felipe Luiz. Claro, eu sempre cito isso aqui, ele deu a sorte e teve a competência, porque ele tem uma máquina na mão, um time que tem 20 jogadores de nível de seleção, seja brasileira, seja uruguaia, seja argentina e tudo mais. Agora, ele realmente está fazendo um bom trabalho desde o final do ano passado, é um cara que está mostrando a variação tática dentro e fora de campo também. Quando ele conversa com a gente, você vê que ele também consegue agregar bastante no quesito futebol brasileiro. Vene, além do Pedro, quais outras atualizações sobre o departamento médico do Flamengo você tem? Vamos lá, Michael, lesionado, só volta em março, sem prazo de retorno. O Cebolinha acabou de sofrer mais uma lesão muscular. A boa notícia é que é uma lesão pequena, né? Vamos dizer aí que é de grau 1, ou seja, não vai ficar muito tempo longe dos gramados. O Juninho, Flamengo tenta deixar à disposição para o jogo já de sábado contra o Vasco da Gama, tal como o Alexandre. A boa notícia é o retorno do Ayrton Lucas. E aí muita gente fala assim, mas o Léo Pereira foi bem. Gente, o Ayrton Lucas, ele é lateral esquerdo de ofício. O Léo Pereira, ele quebrou um galho e quebra um galho muito bem feito. Verdade seja dita, tanto ele quanto o Varela. Então, o ideal para o Felipe Luiz é que eles tenham um jogador daquela posição à disposição, que é o caso do Ayrton Lucas, caso não tenha o Alexandre ainda. Mas o ideal é que o Alexandre retorne, porque para mim é o titular absoluto na lateral esquerda. Mas mesmo eles retornando de lesão, eles jogam como titulares? Quem? O Ayrton Lucas? Se o Alexandre não ficar à disposição, o Ayrton Lucas é o titular. Ele tá voltando agora. Voltando agora, exatamente. Ele seria o titular mesmo com o Varela, que fez boas partidas. Mesmo com o Varela, ali. exatamente. Entendi. E mesmo com o Léo Pereira também. Bom saber. Interessado. Claro. Eu tô muito interessado. Não, e pelo que eu tenho aqui de estatística, no tapetinho, Ayrton Lucas rende demais, sabia? Falar em tapetinho, olha a nossa enquete hoje, ô Lucas Pedrosa. Você acha que a decisão de levar o clássico dos milhões para o Nilton Santos favorece quem? Lembrando que o primeiro jogo é Vasco-Flamengo, o segundo é Flamengo e Vasco. Então, se começa com o Vasco, o primeiro jogo mandante é o Vasco, escolheu levar seu jogo e agora confirmado, né, Lucas Pedrosa? Para o estádio Nilton Santos. Primeira opção, que está vencendo por hora, favorece o Flamengo. Segunda opção, favorece o Vasco. Terceira opção, prejudica os dois. Vamos começar a brigar. Eu acho que faltou uma opção. Qual? Faltou uma opção. Prejudica os torcedores, que pra mim é o maior prejudicado. No caso ali seria prejudica os dois, né? Eu ia falar que essa pergunta ela tem dois viés. Ela tem o viés técnico, ela favorece o Flamengo, que é um time mais rápido e vai jogar num campo que favorece os times que são mais rápidos. O Botafogo deu uma aula de jogar em transição rápida, de jogar com posse de bola na velocidade no Nilton Santos. Prejudica os dois quando a gente pensa no espetáculo para o torcedor, que com a saída do jogo do Maracanã para o Nilton Santos, essa redução é de quase 30 mil torcedores. Então 30 mil torcedores vascaínos e flamenguistas não poderão ir ao Maracanã. Pior, 8 mil foram tirados porque, até o momento, os setores estão fechados pelo BEP. E prejudica Norte e Sul, é isso? Norte, exatamente. E prejudica pelo espetáculo também. Agora, esses posicionamentos eu até entendo quando os jogadores escolhem, porque a informação que eu tenho é que o grande motivo para o Vasco tirar o jogo do Maracanã é a escolha pelo Nilton Santos, porque eles acreditam... Os jogadores escolheram. Teve uma reunião ontem entre comissão técnica, diretoria, com os jogadores no CT Moacir Barbosa, e os jogadores escolheram porque eles acreditam que vai desfavorecer o Flamengo, que vai sair da sua zona de conforto no Maracanã para jogar no Nilton Santos. O Vasco hoje, por exemplo, está treinando no Nilton Santos e treina também na sexta, para poder se adaptar melhor, porque no final das contas, o Vasco também está saindo da sua zona de conforto. Sim. E aí o Marcelo Santana, que é o diretor do Vasco da Gama, ele deu a justificativa também de que o Flamengo não tinha respondido o Vasco no domingo e que também o Flamengo não deixaria o Vasco ter o controle dos camarotes, da venda de bares e tudo mais. E você não acha que isso irrita? Não, isso pode irritar, Fernanda. O ponto é pelo aspecto financeiro que ele está fazendo isso. No aspecto financeiro ele vai perder dinheiro jogando no Nilton Santos, porque até o momento os setores estão fechados, o torcedor do Vasco não tem nenhuma garantia que vai lotar o seu setor e nem o do Flamengo, até porque é um estádio no sábado de carnaval que tem um acesso mais complicado também, e a renda no Maracanã é muito maior.
Então, mesmo dividindo renda no Maracanã, para quem não sabe, a renda do primeiro jogo e do segundo jogo, até conversei isso com o Venê, a informação que a gente tem é que é dividida, é 50-50, então digamos que no Maracanã você tem um lucro de 2 milhões de reais. Vai ficar 1 milhão para o Vasco e vai ficar 1 milhão para o Flamengo. A chance de ter um lucro de 2 milhões de reais no Newton Santos é zero. O Vasco vai estar perdendo dinheiro jogando no Newton Santos. O posicionamento que a diretoria do Vasco faz é... Vai ser meio a meio, né, gente? É meio a meio. Os dois jogos. É meio a meio. Nós não temos que ceder ao que o Flamengo quer. Mas, na verdade, para ser muito honesto, nessa situação toda, se é uma defesa dos jogadores, ok, tem um argumento aí que eu posso discordar e que eu discordo, para mim não tem vantagem nenhuma, mas tem um argumento. Agora, o argumento financeiro de que o Vasco não vai poder controlar isso aqui ou controlar aquilo ali para jogar no Newton Santos, não procede. O argumento financeiro de jogar no Maracanã seria muito melhor para o Vasco no lado financeiro também, porque essa divisão de renda seria maior. São 30 mil pessoas a menos. É conta rápida, é matemática. O ponto, cara, que eu discordo e que eu lamento é justamente isso. Eu acho que o futebol carioca, ele receberia um clássico e um espetáculo muito maior jogando no Maracanã, entre o Vasco e entre o Flamengo. O Vasco poderia ter entrado em acordo com o CEO do Maracanã e depois com o Flamengo, para nesses 2 dias fazer uma logística de jogo, abrir a venda de ingressos antes, porque o Vasco seria mandante, para que o lado do Vasco fosse lotado. E a gente vai ver no sábado, com todo respeito ao Newton Santos, teoricamente até o momento 2 setores fechados, garantia nenhuma de que o Vasco vai conseguir vencer ou vai ter tecnicamente algum tipo de vantagem com o Flamengo, e eu lamento muito, porque quem perde é o futebol carioca, quem perde são os torcedores, e no quesito financeiro, que foi um dos argumentos, não faz sentido também. Venê, a gente consegue então enxergar aí uma informação do Lucas Pedrosa, que também a escolha foi dos jogadores. O principal motivo foram os jogadores. Então a gente tem uma balança muito forte aí, entendendo que a diretoria do Vasco tem essa conversa, porque a gente sabe que tem alguns clubes que isso talvez não seria um marcador, né, para uma escolha. E o Vasco escolheu ser. Então, assim, a gente tem um ponto aí, como o Pedrosa falou, ele pode não concordar, né, mas que é uma escolha dos jogadores. E tem um outro ponto aí que eu acho que, na verdade, talvez o Vasco possa ter olhado, não é a questão do seu torcedor e da questão esportiva, e o campo favorece o Flamengo, porque a gente sabe que para um jogo rápido, para um jogo intenso, o sintético ajuda, né, a velocidade do jogo, mas olhar uma parte mais burocrática. Passa o ano inteiro implorando pro Flamengo para jogar no Maracanã. Eu tô falando o que eu ouvi, porque eu olhei a entrevista do Marcelo ontem. Passa o ano inteiro implorando para jogar no Maracanã. Aí, agora precisou jogar. O Flamengo não responde. Então vamos fazer o seguinte? Então eu não vou jogar no Maracanã. Vai sair da zona do conforto do Vasco, mas também tira, entre aspas, a zona do conforto do Flamengo. Essa não é a minha opinião, tá? Essa foi a leitura que eu fiz, que eu acho que foi a cabeça do Vasco, foi nesses 2 esferas. Você concorda comigo, Venê? Olha, Fernandinha, vou ser bem sincero, eu continuo com a mesma opinião que eu tinha aqui ontem. Eu não vejo uma justificativa plausível para o Vasco da Gama tirar esse jogo do Maracanã e levar para o estádio Newton Santos. Se fosse em São Januário, eu ia concordar plenamente, porque é a casa do Vasco, é ali que o Vasco se sente em casa. Mas a partir do momento que tira o jogo do Maracanã e leva para o Newton Santos, para, entre aspas, tirar o Flamengo da zona de conforto, os jogadores do Vasco também vão sair da zona de conforto. Então, o Flamengo perde, mas o Vasco também vai perder bastante. E nessa situação, nessa troca de estádio, eu acho que o Flamengo ainda vai sair ganhando. Tecnicamente falando, dentro de campo, vai ser muito melhor para o Flamengo. A gente está falando de um estilo de jogo que o técnico Felipe Luiz ama, que é uma transição rápida, um futebol intenso, e a grama sintética permite isso ao time do Flamengo, e não ao time do Vasco da Gama, que é um time extremamente mais lento, inclusive. Então eu acho que o Vasco da Gama errou demais nessa decisão, e eu tenho a minha opinião. Quem mais perde é o torcedor, é o espetáculo. E eu falo por mim, no sábado de carnaval eu gostaria de ir ao Maracanã, eu estava programando para ir como torcedor. No Newton Santos eu não vou, o acesso é muito mais difícil, e aqui não é nenhuma crítica ao Newton Santos, é porque é muito mais complicado, não tem como. E além disso, se a gente for parar e analisar o valor dos ingressos, olha só, para mim foi uma decisão trágica, em todos os sentidos. Porque os jogadores preferem. Mas será que talvez eles não queriam... Gente, eu tô aqui para causar o caos, tá? Será que eles não queriam exatamente isso? Você, como rubro-negro, isso que você não vai no jogo, porque você tirou você da sua zona de conforto. O torcedor vascaíno também não vai. Tudo bem, proporcionalmente falando, vai dar no mesmo. Tô olhando do lado do Vasco, e ainda tem o lado financeiro que o Pedrosa mencionou, com todo respeito ao Marcelo Santana. Aquilo ali me pareceu uma justificativa para o torcedor vascaíno, para a massa vascaína. Salve, salve, nação! Vamos trazer as últimas informações do Flamengo neste dia 26 de fevereiro de 2025.
O nosso Mengão aí que está tendo uma briga, entre aspas, nos bastidores contra o Vasco da Gama. O Flamengo ficou irritado com essa questão aí da mudança do estádio, já que nossa equipe, assim como também a FEG, esperava que os dois clássicos acontecessem no Maracanã, mas o Vasco da Gama decide mudar o lugar do jogo e agora vai jogar no estádio Newton Santos. E o Vasco fez exigências sobre venda de ingressos e irritou o Flamengo. Mandante do primeiro jogo da semi, Vasco tem tentado tumultuar o clássico com o Flamengo. Depois de bater o pé para disputar o primeiro jogo da semi no Engenhão, o Vasco tomou outra atitude impopular. O mandante da partida de ida definiu que serão comercializados ingressos físicos, ou seja, de papel, sem a possibilidade de compra com a biometria facial. A situação não agradou o Flamengo. E, de fato, se a tecnologia está aí para ajudar, para facilitar, né, a vida da população brasileira, porque o Vasco da Gama vai tomar esse tipo de atitude, fazer com que os ingressos sejam vendidos de maneira física. Isso com certeza vai prejudicar a venda de ingressos, porque muitas pessoas não terão tempo de se deslocar até o estádio para comprar assim o seu ingresso. Geralmente, após um dia de expediente, chega lá no computador, compra seu ingresso virtualmente e assim no dia do jogo vai assistir a partida, né? Infelizmente o Vasco da Gama aí tentando tumultuar. De acordo com o Vini Casagrande, o Flamengo entende que a atitude facilitará a vida dos cambistas. No entanto, os preços e as datas das vendas ainda não foram divulgadas. A partida acontece no próximo sábado a partir das 18 horas. De fato, uma vez que você prioriza a venda de ingressos fisicamente lá no estádio, você facilita que esses cambistas que compram ingressos por um valor e vendem por um valor muito alto, eles vão fazer a festa. Então o Vasco da Gama não pensa, toma atitude sem pensar, e isso prejudica o espetáculo que é a partida entre Vasco e Flamengo. Por questões de segurança, o BEP solicitou que os setores norte e sul do Engenhão não tenham público. Entre quarta e quinta, uma nova reunião com a Federação Estadual de Futebol vai acontecer para definir se as duas áreas de fato ficarão fechadas. O próprio BEP, FEG e Flamengo pediram para que o jogo acontecesse no Maracanã, já que o palco está acostumado a receber os clássicos do Rio de Janeiro. Além disso, a própria polícia tem um esquema de segurança consolidado para as partidas no local. O estádio no Maracanã não é que seja 100% seguro, mas já aconteceu aí durante o ano inteiro clássicos e ainda não vi nenhuma reclamação por parte das torcidas sobre confusão durante a partida no estádio. Vamos torcer que esse jogo no Engenhão não tenha confusão, não tenha tumulto e que a partida aconteça de maneira positiva. Ainda segundo o jornalista Vini Casagrande, os ingressos devem custar entre 150, no leste e 130 para o leste e oeste superior. Os valores dos bilhetes no preço da inteira, no entanto, segundo o repórter, a situação não teve o martelo batido ainda. Ou seja, muita coisa a se definir antes desse confronto que vai ser pegado. O Flamengo não vai ter vida fácil, o Vasco da Gama vai querer dificultar de alguma forma a partida, não sei se eles vão querer fazer muitas faltas, enfim, vamos acompanhar tudo aí e trazer qualquer novidade aqui para todos vocês. E aí, nação rubro-negra, para vocês, qual será o placar do primeiro jogo? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.